Hoje nós vamos começar a entrar na parte de argumentação, tá? É a segunda parte do raciocínio lógico aí. Ela é bem extensa, a parte de argumentação. E por ela ser um pouco extensa, a gente precisa fazer a base primeiro. Mas se a gente tiver a base, o resto fica muito fácil, tá? Tudo vai depender dessa base que nós vamos fazer agora. Se a gente conseguir fazer essa base agora, você não tiverem dificuldade, tá, em relação a essa base, então a argumentação lógica ela vai fluir naturalmente para vocês. Vocês vão ver que as questões são repetitivas, tá? Quando a gente trabalha com argumentações lógicas. Então, porque muda só o texto, o modelo é o mesmo, a regra é a mesma. Então hoje nós vamos começar a trabalhar, tá, com a parte de argumentação lógica. A argumentação lógica, tá? E nessa parte de argumentação lógica, nós vamos trabalhar o que a gente chama de proposições. Proposições, tá? Então, o que é uma proposição? Uma proposição é algo que tem que fazer sentido dentro do raciocínio lógico. Porque se ele não fizer sentido, não tem como você determinar um valor lógico para ela, se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Tem que fazer sentido, tá? Então, normalmente, uma proposição é uma afirmação. Você faz uma afirmação, tá? Você determina ela como uma proposição. Essa proposição, colocando aí em termos técnicos, ela pode ser chamada de aberta ou pode ser chamada de fechada. A proposição aberta é aquela que não tem sentido, tá? Que ela fica perdida relacionada a esse processo. Então, ela é considerada como não proposição ou proposição aberta. Porque alguns concursos podem dizer, qual dessas proposições abaixo são abertas? Você fala, o que é aberta? É aquela que não faz sentido. E qual que não pode ter um valor lógico definido como verdadeiro ou falso, tá? E aí, nós temos as proposições abertas, nós temos as proposições fechadas. Quem são as proposições fechadas? As proposições fechadas são aquelas que têm valor verdadeiro ou valor falso. Aí nas proposições fechadas, que têm valor verdadeiro ou falso, elas vão poder ser simples, eu vou escrever aqui, não se preocupa não, tá? Elas vão poder ser simples ou compostas. A proposição simples é uma frase direta. A proposição composta é quando eu tenho mais de uma afirmação dentro de uma proposição. Quando eu tenho 2 afirmações, 3 afirmações, 4 afirmações e assim por diante. Essas afirmações, elas podem ter um sujeito e 2 ações. Então, eu tenho 2 afirmações. Um sujeito e 3 ações. Eu tenho 3 afirmações e assim por diante. Ou eu posso ter 2 sujeitos distintos com a mesma ação. São também 2 afirmações. 3 sujeitos distintos com a mesma ação. Também são 3 afirmações e assim por diante. Tá? Essas afirmações, elas recebem o nome de premissas. Que eu vou colocar aqui. Premissas. Então, olha só como é que vai ficar. As proposições, elas têm que ter um valor lógico, verdadeiro ou falso. Se for, elas podem ser chamadas de abertas, tá? Proposições abertas, elas não são consideradas proposições, não são consideradas. Tá? E essas proposições abertas, elas dependem de quê? Essas proposições abertas, se eu colocar aqui, a característica dela que nós temos é uma interrogação e uma exclamação. E nós temos aqui afirmações sem valoração. O que é uma afirmação sem valoração? É quando normalmente você não conhece o sujeito. Ela foi ao casamento. Ela quem? Não é? Você sabe quem foi ao casamento? Não. O raciocínio lógico ele tem que ser direto. Ele é muito direto. Tem que ter o sujeito na ação. Tá? Então, ela foi ao casamento. Porque você tem que pensar o raciocínio lógico da seguinte maneira.
raciocínio lógico é muito usado nos processos penais, por exemplo. Então, quando você vai fazer um depoimento, falou, ela foi ao casamento. Aí o cara, quem? Ela quem? Vai ter algum valor essa sua afirmação dentro de uma ação penal? Você não disse quem era. Tá? Então, não tem valor. Então, isso é uma afirmação sem valoração para o raciocínio lógico. Uma pergunta não tem valor lógico. Quando tiver uma interrogação, não tem valor lógico. Uma exclamação pode ser também uma ordem, às vezes se coloca uma ordem de exclamação, né? Faça isto, né? Tá? Modo imperativo também. Então tudo isso não tem valor lógico, tudo é aberta. Para nós não interessa. Mas no último concurso, caiu questão, só para você determinar quem eram as abertas e quem eram as fechadas. Agora em Colinas caiu, tá? Uma questão, tá no nosso material, a gente vai trabalhar, tá? Só para identificar quem era aberta e quem era fechada, tá? Então cai sim no concurso. E às vezes pega o pessoal desprevenido, porque o pessoal não dá muita importância para essa introduçãozinha aqui. Aí na hora o pessoal, eu não lembro direito se essa aqui é aberta ou se essa aqui é fechada. Por isso a gente faz questão de fazer uma revisãozinha rápida, que é a base, tá? A gente não pode errar a questão básica. E o pessoal que errou essa questão muito básica não pode. Tá? Nós temos aí no nosso material, que a gente vai ver qual foi a questão que caiu aí em Colinas. Tá? Nas provas que caíram de raciocínio lógico, o pessoal, a maioria não errou. Que bom, né? A maioria não errou. Mesmo aquele pessoal que não foi bem, só acertou aquela. Só acertou essa. Né? Não foi bem, só acertou essa. Lembrou dessa. E nós temos as fechadas. As fechadas, tá? Elas podem ser, tá? Chamada de simples ou chamada de compostas. A proposição simples, tá? Eu tenho ela com uma premissa, normalmente chamada de premissa P. As proposições compostas, eu tenho ela com várias premissas. São chamadas de P, Q, R, S, um detalhe, as premissas que estão dentro das proposições, elas são letras minúsculas, inclusive já até em concurso caiu isso, em afirmações, dizendo, as premissas que compõem uma proposição são colocadas em letras minúsculas, enquanto que as proposições são colocadas em letras maiúsculas, normal. As proposições normalmente elas são simbolizadas por letras maiúsculas, A, B, C, D, P, Q, mas tudo maiúsculo. Mas o que está lá dentro, que são as premissas, são colocadas por letras o quê? Minúsculas. Então o que acontece? Quais são as proposições que realmente a gente vai estudar, que realmente são as que são cobradas em massa nos concursos? As compostas, né? Que normalmente com duas premissas, P e Q, tá? Tanto é que a tabela verdade é trabalhada em cima dessas duas premissas, premissa P e premissa Q. Sempre na ordem, a primeira que você lê é P, a segunda é Q, tá? Em alguns momentos você vai poder inverter sem problema nenhum, em outros momentos não vai poder inverter, que vai mudar o valor lógico. Então, como é que é formado então uma proposição? Só que acontece o seguinte, eu falei para vocês que as proposições fechadas têm valor lógico verdadeiro ou tem valor lógico falso, tá? Verdadeiro, falso. Então, as proposições fechadas, tanto simples quanto compostas, tá? Só que as premissas também, cada premissa dessa tem um valor verdadeiro ou tem um valor o quê? Falso. Cada premissa dessa tem um valor verdadeiro, tem um valor falso. Então eu tenho a proposição, que é o que está tudo, e eu tenho as afirmações dentro da proposição, tá? Que vai ter, se for composta, vai aparecer os elementos chamados de conectivos, para poder ligar uma proposição a outra, que ligam uma proposição a outra, são chamados de conectivos. A gente vai já colocar o esqueleto de como é formado aí, tá? E aí, com esse conectivo que nós temos, é que vai dar o valor, combinado com as duas proposições, é que vai dar o valor da proposição total, que é o que a gente chama de sentença. Tá? Se o valor é verdadeiro, se o valor é o quê? Falso. O que é sentença? É o valor final da proposição.
É a sentença. Então nós temos assim, vou colocar um exemplo aqui para o pessoal entender. João, exemplo, foi à festa e Maria não. Olha só. Olha a frase. João foi à festa e Maria não. Ou seja, ela não foi. Tá? Ou e Maria ficou em casa, pai, só ele falou que ela não foi. Quantas afirmações eu tenho aqui? Duas. Qual é a primeira afirmação? Então a primeira coisa que vamos ter que fazer é isso. Vamos pegar, a primeira afirmação é João foi à festa. Então, quando você fala assim, P, que é a primeira afirmação, João foi à festa. Tá? A primeira afirmação. Quem é o quê? Quem é o quê? Maria não foi à festa. Pronto, eu tenho duas afirmações. Uma que João foi à festa e a outra que Maria não foi à festa. Não vamos entrar no mérito agora, dizer que uma é afirmação, dizer que a outra é negação, não me interessa. Me interessa só agora se ela tem valor lógico ou não. Tá? Olha só, o que acontece aqui nessa frase? Eu tenho João foi à festa, que pode ter o valor verdadeiro ou pode ter o valor falso. Que ele pode ter ido, como pode não ter ido. Se a pessoa estiver mentindo, ele não foi. Tá? Isso vai ser dentro das circunstâncias. Então ele teria o valor o quê? Falso. Se ele foi à festa mesmo e a pessoa falou que ele foi, o valor é o quê? Verdadeiro. A Maria pode ter ido à festa ou pode não ter ido. Se a Maria não foi à festa, que a pessoa falou essa frase, ele estava falando a verdade. Mas se chegou lá e a Maria estava na festa, então ele mentiu. Então o que era verdade virou o quê? Falso. Tá? Independentemente se é afirmação, se é negação, não vamos entrar no mérito agora. Depois a gente vai mexer com isso. Então olha só, eu sei que para essa afirmação todinha, ela tem uma sentença. Uma sentença. O que é a sentença? É a combinação do valor dessa premissa com a combinação do valor dessa outra premissa. E com quem? E com o valor lógico do conectivo. O E é um dos conectivos. Tá? Então o que vai acontecer? O que vai acontecer é que esse aqui pode ser verdadeiro ou pode ser o quê? Falso. Esse aqui pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Isso a gente vai valorar depois, tá? Então, a combinação do verdadeiro com o verdadeiro e o conectivo vai me dar o valor de uma sentença. Que a sentença pode ser também verdadeira ou pode ser a sentença também o quê? Falsa. Só lembrando que a sentença é o valor de tudo. Não é porque a sentença é verdadeira, muitas vezes, que as premissas têm que ser obrigatoriamente verdadeiras. Vai depender do valor lógico de quem? Do conectivo. Então, isso que a gente vai aprender hoje, o valor lógico de cada conectivo. Vai ter conectivo que, se a primeira premissa for falsa e a segunda premissa for falsa, o resultado, que a sentença geral, é verdadeiro. Tá? Então, não é porque a sentença é verdadeira que eu já sei que todo mundo aqui que é verdade. Não, porque quem vai me dizer o valor da sentença é o conectivo combinado com os valores das duas premissas. Então, é uma combinação entre três elementos. Premissa 1, conectivo e premissa 2. Aí eu tenho um resultado geral, que é quem? A chamada sentença. Tá? Se você tiver um conjunto de sentenças, se o cara te falou um conjunto de sentenças, onde o cara te falou 5 proposições compostas ou simples, te falou todas elas, e você constatou que o resultado de todas as sentenças é verdadeiro, nós vamos dar uma classificação para isso. Tá? Se a pessoa falou 5 frases para você e todas elas são mentira, o resultado da sentença é falso, a gente vai dar também um valor para isso. A gente vai ver que o nome do valor, que quando todo mundo é verdadeiro, todas as sentenças são verdadeiras, é chamado de tautologia, e quando todas as sentenças são falsas, é chamado de contradição. Tá? E às vezes a pessoa te fala 5 frases, 2 falsas e 3 verdadeiras. Aí a gente chama de contingência. Tá? Ou a pessoa te fala só verdade, ela é tautológica, ou a pessoa só mente para você,
em termos de sentença, estou falando de sentenças, resultados finais, aí ela é contradição, ou a pessoa às vezes fala a verdade, às vezes mente, aí em algumas frases verdadeiro, outras frases falso, ele está sendo contingente, é chamado de contingência. No raciocínio lógico, quando a gente vai classificar toda uma gama de sentenças, só tem essas 3 classificações. Que a gente vai fazer isso aqui passo a passo. Agora o que é que nós vamos aprender? Agora nós vamos aprender os chamados de conectivos, tá? Então isso aqui, tá? É o chamado conectivo. Porque o conectivo é o que liga as premissas de uma proposição composta. Então nós temos aqui o nosso chamado de conectivos lógicos. Aqui que começa a argumentação. Se você não souber a classificação desses conectivos lógicos, toda a argumentação está comprometida aí do raciocínio lógico para vocês. Agora, se você souber a classificação desses 5 conectivos que nós vamos ter aqui, toda a argumentação lógica vai ficar muito fácil para vocês, mas é muito fácil mesmo, muito repetitivo. Então o segredo vai estar aqui, é igual a tabuada, só sabe fazer conta quem sabe tabuada. Quem não sabe tabuada, sabe fazer conta, né? Às vezes o pessoal não sabe fazer conta nem na calculadora, né? Quanto mais a continha normal. Então, a primeira coisa que você tem que saber para poder fazer conta é o quê? Tabuada. Se não souber, nem adianta. Fala, 7 vezes 8, a pessoa fica... Espera aí, deixa eu contar aqui, né? Repetir, né? Nos dedos, tá? Vale, nos dedos vale. No concurso você pode contar nos dedos, tá? Mas nós não vamos precisar contar nos dedos aqui. Aqui nós vamos precisar, que o raciocínio lógico não precisa contar nos dedos. Então, vamos lá, você só tem que ter uma percepção lógica do sentido do que é cada conectivo. Então, os conectivos são 5. É o E, tá? O E que tem um símbolo, ele vai ser simbolizado, tá? Por isso aqui, ó, pelo acento circunflexo, é um chapeuzinho. O E vai ser simbolizado por isso, nós vamos ter símbolos. Porque, ó, a primeira premissa a gente vai simbolizar pelo quê? Pelo P. A segunda premissa vai simbolizar pelo Q. Então, se eu fosse simbolizar isso aqui, ó, essa sentença todinha seria P, E, Q. Olha o símbolo. Porque P é a primeira, o conectivo é quem? E, e a segunda é quem? Q. Aí eu vou depois combinar os valores para saber se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Tá? O outro conectivo é o OU, que é simbolizado ao contrário. Ó. O Vzinho. Tá? Conectivo OU. O outro conectivo, só são 5, vamos aprender só os 5 hoje. E pronto, aí a gente matou a argumentação todinha. Aprender os 5, você não tem problema nenhum na argumentação, tá? Aí o pessoal fala, e a tabela verdade? Você não precisa aprender a tabela verdade. Você vai aprender os conectivos. Porque se você aprender os conectivos, você constrói a tabela verdade a hora que você quiser. Tá? Basta você aprender os conectivos. Esqueça o negócio de tabela verdade, não precisa de tabela verdade. Tá? Só porque eu posso criar a tabela verdade a hora que eu quiser. Se eu souber o valor lógico dos conectivos, acabou. Eu crio a tabela verdade. Tá? Então, olha, nós vamos aprender a criar ela a hora que a gente quiser, mas na maioria das vezes a gente descarta ela. Olha só, o ou, nós vamos ter aqui assim, né? O Vzinho com a barra embaixo. Tá? Nós vamos ter aqui o se então. Se então. O se então, nós vamos ter aqui a nossa setinha, tá? Nossa setinha do se então. E o se, somente se. Nós vamos trabalhar com os valores técnicos e vamos trabalhar com os valores populares, naturais aí da gente. Se, somente se. Pronto. 5 conectivos. Em alguns concursos vem se e somente se. O pessoal às vezes confunde. Eu tenho e no meio? Não, é se somente se. Tá? Por que às vezes algum concurso coloca se e somente se? Às vezes o pessoal se confunde. Não, professor, eu fui fazer o concurso e tinha lá se. Eu aprendi se somente se. E no concurso apareceu se e somente se. Aí eu meti o e no meio, fui fazer lá a tabela verdade e errei. Tá?
Esse E que aparece aqui, ele fica implícito. Porque o se, somente se, é o se então indo e voltando. Tá? Ele é uma condição de ida e de volta, que a gente vai entender quando a gente for estudar o se então. Quando a gente for estudar o se então, ele é que gera o se somente se. É o se então que gera o se somente se. Tá? Porque olha só, se você analisar a nível de técnico, essa daqui é chamada de conjunção. Tá? Essa aqui é chamada de conjunção. Isso aqui é uma conjunção. E essa aqui? Disjunção, né? Disjunção. E essa aqui? Disjunção exclusiva. Essa aqui é uma disjunção exclusiva. Essa aqui? Condicional, né? É uma condição, é condicional. Ela é um conectivo condicional. E esse aqui? Bicondicional. É bicondicional, tá? Então nós temos aqui o seguinte. O bicondicional aí, né? Tá? Então, nós temos aí essa relação, né? Bicondicional. Olha, esse aqui é o se somente se, é o se então, indo e voltando, aí ele vira bicondicional. A gente vai mostrar isso quando a gente trabalhar o se então. Pronto, isso é a parte técnica. Só que essa parte técnica aqui, tá? Para a gente aprender esses conectivos, a gente vai esquecer um pouquinho essa parte técnica aqui. A gente vai analisar conectivo no seu sentido lógico de cada conectivo. Então a gente vai começar agora pelo conectivo E. Vamos começar pelo conectivo E. Posso apagar aqui? Pode, né? Pode apagar aqui desse lado aqui, vou apagar isso aqui tudo, tá? Tá, dá um minutinho, o pessoal tira a foto aí. Tá, que eu vou apagar aqui agora, nós vamos a aprender a argumentação lógica toda. Nós vamos aprender a argumentação lógica agora nos próximos 30 minutos. Conectivo E. Vamos lá para o conectivo E, que é simbolizado pelo nosso acento circunflexo. Podemos pegar essa mesma frase. Não, eu vou colocar duas afirmativas para o pessoal não confundir com a negativa agora. Tá? Vou colocar duas frases afirmativas para o pessoal não confundir. Agora vamos dizer que os dois foram à festa. Tá? João e Maria foram à festa. Pronto. Vou botar duas afirmativas para não confundir. Depois a gente vai mexer com as negativas. João e Maria foram à festa. Primeira coisa que eu vou pegar uma frase dessa, eu vou classificar logo. Primeira coisa que eu bater o olho na frase é analisar quantas premissas ele tem e qual conectivo. Quantas premissas tem aqui? Duas premissas. Qual conectivo? Então, a primeira coisa que você vai fazer numa frase de raciocínio lógico é grifar o conectivo, tá? E analisar as premissas. Então, eu tenho a premissa P, que foi João foi à festa. A premissa Q, que Maria foi à festa. E agora nós vamos fazer a valoração possível da sentença. Olha, será que a sentença vai ser verdadeira quando esses dois forem verdadeiros? Será que se esse aqui for verdadeiro e esse aqui for falso, o resultado vai ser verdadeiro? Será que se esse aqui for falso e esse aqui for verdadeiro, o resultado vai ser verdadeiro? Será que os dois forem falsos, o resultado vai ser verdadeiro? Então, qual vai ser o resultado? De acordo com a variação. Olha, se eu tenho duas premissas e tenho dois resultados cada um, se eu multiplicar 2 vezes 2 dá o quê? 4 possibilidades. É aí que surge, tá? Nessas 4 possibilidades, é aí que surge a chamada tabela verdade. Só que nós vamos fazer a tabela verdade de cada conectivo.
Tá? Como é que a gente faz a tabela verdade? O que é que para fazer a tabela verdade? Primeira coisa, a tabela verdade que a gente faz aqui, nós temos 4 possibilidades, não é isso? Nós temos aqui o P, nós temos o Q e nós temos a proposição P e Q. Certo? Está simbolizado lá. Premissa P, que é sempre a primeira que você lê, premissa Q, proposição P e Q. Quais são as 4 possibilidades que eu tenho aqui? As 2 serem verdadeiras. Realmente João foi à festa, é verdade. Maria foi à festa, é verdade. Então o resultado, que é a sentença, que isso aqui sempre sai a sentença, tá? Aqui a outra possibilidade é de ser verdadeiro e falso. A outra possibilidade é de ser falso e verdadeiro. E a outra possibilidade, as 2 estão falando falso. Serem falsos. Toda a argumentação lógica que você vai fazer de uma proposição composta de 2 premissas, que é o padrão dos concursos, tá? São 2 premissas. Só o CESP trabalha com 3 ou 4 premissas, por isso que quando você vai fazer um concurso de CESP, a preparação do CESP é só CESP, porque lá é diferente, até com 4 premissas eles trabalham lá. Essa tabela ela cresce, se for 3 premissas, essa tabela cresce para 8 possibilidades. Se for 4, ela cresce para 16 possibilidades. E o CESP vai até aí. Mas nós não vamos trabalhar com o CESP agora, tá? Nós vamos trabalhar com esses outros concursos, que é padrão, 2 premissas, 4 possibilidades. Então, olha só. Como é que a gente vai entender o conectivo E? Conectivo E, olha o nome dele, conjunção. Qual é a origem desse nome conjunção? Pessoal aí que é do português, o pessoal aí dessa área de humano. A origem do nome conjunção? Hã? Juntar? É? De conjuntos. Tá? Na matemática, tá? Quando a gente faz o curso de matemática, a gente estuda história também. E estuda também a origem de todos os nomes. A nomenclatura é importantíssima na matemática, nas ciências em geral, a nomenclatura é muito importante. Então, conjunção vem de conjunto, quer dizer que você vai trabalhar o E, ele representa o quê? Um conjunto. Olha, se ele representa um conjunto, eu posso dar um pseudônimo para ele aqui para nós, para a gente lembrar, como um conectivo coletivo. Ele é coletivo. Porque o conjunto é representado por quem? Pelo E. Então, o ele representa um conjunto. Quer dizer o quê? Que um conjunto, para ele participar do processo, tem que ir todo mundo. Se um deixar de participar do processo, quer dizer que a valoração não vai ser verdadeira. A valoração vai ser o quê? Falsa. Então, olha só. Se eu falo, João e Maria foram à festa, e o E representa o coletivo, se para esse resultado ser verdadeiro, todos os 2 têm que ter ido à festa. Assim vale para qualquer um. Se eu falar João, Maria, José, Rafael, Pedro, foram à festa. Se um não foi à festa, eu estou mentindo. Porque eu estou usando o conectivo E. Eu estou dizendo que é o conjunto de todos foram à festa. Então, toda vez que você olhar para o conectivo E, obrigatoriamente, todos os elementos têm que participar da ação para o resultado ser verdadeiro. Se um elemento não participar da ação que foi proposta, tá? Não é que ele não vai participar da ação que foi proposta. Qual foi a ação que foi proposta aqui? João e Maria foram à festa. A ação proposta aqui é que o João foi à festa e a Maria foi à festa. Se isso acontecer, se o João foi à festa, chegou na festa, viu o João, viu a Maria, o resultado é o quê? Verdadeiro resultado. É verdadeiro. Tá? Agora, o cara falou para você que o João e a Maria foram na festa. Você chega lá, viu só o João. A Maria não estava. Ele falou a verdade para você? Não. Se ele mentiu, ele entrou em contradição. E tudo que é contradição tem uma valoração falsa. Tá? E aí você foi na festa, só tinha a Maria, o João não estava. Ele mentiu para você? Mentiu. Você foi na festa, ele falou que os 2 estavam lá, e só estava quem? A Maria. Então quer dizer que o resultado é o quê? Falso. E nenhum dos 2 estando lá?
Ele mentiu 2 vezes? Mentiu 2 vezes. Nenhum dos dois estava lá, tá? Mas a valoração é uma só. É também o quê? Falso. Então, o que é que eu entendo do conectivo E? Se eu for concluir. Só vai ser verdadeiro se todas as premissas, todas, forem o quê? Verdadeiras. Pronto, acabou. Na hora que você bater o conectivo E na frase, tiver uma falsa, você nem olha para o resto é falso. E acabou. Então, você só tem que entender o valor lógico de cada conectivo. Se você entender o valor lógico de cada conectivo, cada um tem seu sentido lógico e acabou. Você monta a tabela verdade a hora que você quiser. Tá? Então, esse é o valor lógico do conectivo E. Olha só. Então, conclusão. Vamos fazer conclusão. Vocês mesmos concluíram até. Para ver como o raciocínio lógico é assim. Você dá só o caminho e a pessoa já sabe para onde ela vai. Tá? Hoje é fácil, hoje tem GPS, né? Mas se você não tiver o celular hoje, fica difícil. O pessoal vai dizer, ó, você vai direto aqui, na 3ª rua você dobra à direita, depois na 4ª rua você dobra à esquerda, depois na 6ª rua você dobra à direita de novo. A mulher já se perdeu todinha, que a mulher tem dificuldade com direita e esquerda, né? A maioria tem, é espacial, a maioria tem, tá? É espacial. Então, olha só, eu estou falando isso porque é científico, não estou falando disso de preconceito, não. Pelo contrário, a mulher é muito mais detalhista, a mulher vê uma coisa numa sala que o homem não vê. Tá? Mulher é detalhista demais, tá? É uma questão muito mais prática. Para investigação policial, por exemplo, mulher é melhor do que homem. Professor, toda vez que tiver o E, vai É detalhista. verdade. É isso? Não. Não. Toda vez que tiver o E, todas vão ser verdade? Não. Para ser verdade, todas têm que ser verdade. Para que o resultado seja verdadeiro. Tá? Conectivo E é isso. Então, nós temos essa relação. Conclusão. A sentença será verdadeira se todas as premissas forem verdadeiras. Esse é o conectivo mais fácil que tem. Que na hora que bate o E ali no seu texto ali, você fala, esse aqui o E eu já sei. Se um for falso, o resultado é falso, vou procurar só ver se tem alguém falso. Está todo mundo verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Então, ali todos verdadeiros. João foi a festa, Maria foi a festa. É isso? Nesse primeiro caso, se a pessoa estiver falando a verdade, se você foi à festa e confirmou que os dois estão lá, então ele está falando a verdade, o resultado é verdadeiro. Mas se você... São 4 situações possíveis. Dentro de um texto, ele vai te dar 4 situações possíveis. Numa, ele vai falar que os dois foram. Na outra, ele vai falar que a Maria foi e o João não foi. Aí você vai ter que determinar o valor lógico, entendeu? Então, ele vai te dar uma dessas 4 proposições dentro do texto. E você vai ter que dar o resultado para ele. Entendeu como é que funciona? Tá? Ele pode falar assim, olha, José falou que João e Maria foram à festa. Mas José constatou que Maria não estava na festa. Aí você vai dizer, José mentiu? Ele falou a verdade? Entendeu? Aí o E que vai determinar. Se for o E, pode acontecer essa situação. Tá? E se for o E, se um for falso, o resultado já é o quê? Falso. Então o que você tem que botar na sua cabeça do conectivo E? Que só vai ser verdadeiro se todas as afirmações forem o quê? Verdadeiras. Tá? Então, temos esse detalhe aí, tá? O E também, a gente vai ver mais na frente, ele pode ser substituído por algumas outras palavrinhas que vão aparecer. Pode ser substituído por uma vírgula, por exemplo, que não é uma palavra, mas pode ser substituído pelo mas. Mas é E não. Tá? Então, mas vai caracterizar o conectivo E. É o E com a negação, você pode substituir. E não, foi este e não foi aquele. Aí no lugar de falar foi este e não foi aquele, você pode falar foi este, mas não foi aquele. Tá? Então, o mas também pode se substituir o E. Nós vamos ver dentro das frases, as variações que podem acontecer. Mas apareceu o E,
o valor lógico é esse aqui. Agora nós vamos para o OU, conectivo OU. Vocês vão ver que quando a gente começar a trabalhar as questões, vai ficar muito prático na hora que você identificar o conectivo. Aí você vai ter aqui de lado. Aí você fala assim, professor, então eu vou ter que memorizar isso aqui e na hora que for estudar, fazer questões, exercício, eu vou ter que ver o conectivo cada um que tem aí e depois fazer, tentar lembrar quem é quem e fazer a diferenciação. Eu aconselho o seguinte, na hora que você for estudar, esteja com isso à mão. Esteja com isso aqui à mão, tá? Por quê? Porque naturalmente você vai estudar isso aqui o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia que você estudar, já fixou tanto na sua mente que você não vai precisar mais disso. Então, muitas vezes a pessoa fica memorizando para depois estudar. Aí memoriza, depois... Isso aí é um método errado de estudar, tá? Isso não é para memorizar, isso é para você entender o sentido do conectivo. Entendeu o sentido do conectivo? Você aprendeu, não memorizou. Então, tem muita gente que pega aquela tabela verdade e memoriza ela, né? Decora a tabela verdade. Sabe fazê-la, na hora que chegar na prova ele já bota ela todinha. A questão que cai lá dentro, aí ele olha para a tabela verdade, aí ele só aprendeu a montar ela. Mas não aprendeu o significado lógico de como ela foi construída. E aí não vai adiantar nada, ele não vai responder nenhuma questão. Tá? Por quê? Porque as questões que caem lá, elas visam esse entendimento aqui. E não memorizar a tabela verdade. As questões do concurso visam esse entendimento. Se você entendeu, você resolve. Tá? E tem muitas dicas aí que a gente vai dar para vocês, tá? De que nós vamos ter mais na frente aí. Esse valorzinho lógico aqui, a gente chama de fita lógica, tá? Ela é muito importante de cada conectivo. Se você tiver ele visualizado na sua mente, porque você vai estar pelo conectivo, tá? Isso aqui vai ser muito importante para a gente comparar um conectivo com o outro. A gente vai comparar, tá? Nós temos as dicas aqui que a gente vai fazer. Então tem muito detalhezinho, o raciocínio lógico ele é pequeno, mas ele é cheio de detalhezinhos, tá? Mas a gente vai pegar esses detalhes, que não vai ser difícil aí para as meninas os detalhes, né? A mulher normalmente é muito apegada aos detalhes. Conectivo ou, tá? Aí eu tenho aqui, conectivo ou, aí eu tenho aqui, contrário, aqui, conectivo ou. Conectivo ou, eu vou colocar agora assim, ó, João, mesma frase, só vou mudar o conectivo, para vocês entenderem o sentido que muda. João ou Maria foram à festa. Pode ser foram? Você está só repetindo. Aí você fala assim, muitas vezes no português, tá? A concordância é de uma maneira, porque o português não considera, só considera mais o conectivo ou. O português não usa muito o conectivo ou. Tá? O raciocínio lógico diferencia bastante eles dois. Então a gente vai esquecer um pouquinho da gramática aqui e vai analisar a regra lógica. Tanto é que, se vocês perceberem, muitos textos de raciocínio lógico não tem sentido ali o que ele fala, tá? De uma premissa com outra, às vezes não tem sentido, né? E não precisa fazer sentido, precisa ter o conectivo lá e a gente aplicar a regra. Então, aprendeu a aplicar a regra, esquece o negócio de texto. Aqui o texto é o de menos, tá? Se foi Maria e João, se foi qualquer pessoa, se foi a festa, se foi a casamento, se foi a um baile, se for, a qualquer coisa que eles foram, tá? Se foram ou não, o que interessa é quem? Conectivo. Tá? Então a primeira coisa que você vai fazer, grifar o conectivo, para você se situar. Opa, agora é o ou, agora não é mais o e, você esquece o e. Vira a página e esquece o e, agora vai para o ou. Você vai colocar a proposição P. Você não vai precisar toda hora fazer isso aqui não, estou fazendo isso aqui só agora, tá? Depois a gente vai fazer isso já naturalmente. Isso é só para o pessoal organizar aí no caderno, na hora de estudar, ver como é que é o padrão, tá? Proposição P, João foi à festa. Olha, podem ver que é a mesma proposição, João foi à festa, tá? Aqui a Q, Maria foi à festa.
Maria foi à festa. Viram que a proposição continua sendo a mesma. Tanto no E quanto no OU. O que vai mudar o sentido? Agora, o OU tem um sentido, o E tem outro. O OU tem um sentido o quê? O E tem um sentido coletivo, né? O E coletivo, tem que ir todo mundo. No OU, ele é, a gente chama de alternativo. Enquanto um é uma conjunção que vem de conjunto, que tem que estar junto, o nome conjunto, que todo mundo tem que estar junto, no outro vem de disjunção. Disjunção quer dizer o quê? Que podem estar separados ou não juntos. Podem estar separados, tá? Ou não juntos. Então, nesse aspecto aqui, se a gente for fazer a tabela verdade, aí eu só mudo aqui. Vou aproveitar o quadrinho da tabela verdade, tá? Eu aproveito aqui e deixo no mesmo molde, para a gente fazer o nosso resumo. Depois nós vamos só para os exercícios. Essa primeira parte de introdução aqui, ela é importante, tá? Porque ela é a base de tudo, de toda a argumentação. Então, vamos lá. Aqui agora eu vou colocar quem? O OU, né? P, OU, Q. Agora vamos analisar o OU. Ele é alternativo. Quer dizer que podem os dois ir juntos, ou pode um ir sozinho. No OU, pode. No E, não. No E é conjunto, tem que ir todo mundo. Ou vai todo mundo, ou então a frase é falsa. Agora no OU, pode os dois juntos. Pode um só, tá? Agora, só vai ser falso quando ninguém for. Ninguém praticar a ação. Então no OU é assim. O cara falou para você, João ou Maria foram à festa. Você chega na festa e viu os dois. Ele mentiu? Não, falou a verdade. Tá lá. Tá? Então é o quê? Verdade. Aí o cara falou, João ou Maria foram à festa. Você chegou lá, só estava o João. Mas como foi o OU? Porque o OU pode ser um dos dois, é alternativo. Tá? Então pode alternar entre João e pode alternar entre o quê? Maria ter participado da ação. Então, nesse caso, o João participou da ação, é o quê? Verdadeiro. Nesse caso, a Maria participou da ação, é o quê? Verdadeiro. Agora, o que o OU não admite? Que nenhum tenha participado da ação. Você falou, ó, João ou Maria foi à festa, então um dos dois está lá, ou os dois. Agora você chega, não está ninguém, então a pessoa mentiu para você, tá? Porque nenhum dos dois participaram da ação. Então, o que eu concluo no OU? Não, 3 falsos e verdadeiro e um falso. 3 verdadeiros e um falso? Não. Essa não é a conclusão, não. Isso aí é o que você está. Isso aí não é a conclusão. Eu quero a conclusão lógica do conectivo. Eu não quero que você leia a tabela verdade do conectivo. Eu quero a conclusão lógica. Qual é a conclusão lógica do conectivo? No OU. Posso ter duas conclusões, tá? A dela está correta, que só será falso quando como todas as sentenças forem falsas, que é a conclusão dela, está correta. Só admitirá valor falso quando todas forem falsas, mas normalmente as conclusões a gente coloca jogado para a verdade, tá? Mas está correta. Ou eu considero porque ele é o contrário do E. Porque o E só é verdadeiro se todos for verdadeiro. Ou é totalmente o contrário. Isso é falso quando todos são falsos. É, quase isso. Porque quando você coloca dentro do raciocínio lógico, quando você fala que um é o contrário do outro, a gente vai falar que um é equivalente da negação do outro. Não é uma verdade absoluta, é próximo disso, tá? Próximo disso, tá? Ele tem uma ideia contrária, tá? Uma ideia contrária. Porque um só vai ser o contrário do outro, dentro do raciocínio lógico, a gente vai colocar de forma bem técnica. Se você está vendo aqui verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso, como é que é lá no E? Falso, verdadeiro, 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 né? Não é isso? Ah, no E é verdadeiro, falso, falso, falso. Isso, no E. Tá? No E, verdadeiro, falso, falso e falso. Não é isso? Então, aqui no E é verdadeiro? É. Então não é o contrário. Entendeu? A ideia sim, mas não é logicamente inverso. Tá? Mas a ideia, professor, que é assim. A ideia é. Esse é verdadeiro, basta tudo ser verdadeiro, eu desconsidero o resto da tabela. É a mesma coisa do OU.
Aham, a ideia é, mas a gente não pode afirmar. Eu estou falando isso para você, sabe por que tinha caído em concurso? A pessoa afirmou que o conectivo E é o inverso do conectivo OU. Está errado. Ele tem uma ideia. Porque às vezes eu concordo aqui, aí de repente você vai lá no concurso e aparece a questão, vocês erram. Ah, mas o professor falou que era inverso. Não. Tem uma ideia inversa, mas não é inverso ao OU. Tá? Tem uma ideia inversa é uma coisa, ser é outra. Tá? Tanto é que no português você tem o paradoxo e tem o antônimo. Paradoxo é ideia contrária. O antônimo é palavras contrárias. Não é isso? Então o que é que acontece? Aqui é um paradoxo, ideia contrária. Mas a palavra aqui é a fita. A fita não é contrária. Apesar de ter números de verdadeiros iguais aos de falso do outro, o número de falso daqui igual ao de verdadeiro. Não é contrário. Então a ideia é, mas a palavra não é. É um paradoxo, mas não é um antônimo. Então quando você fala que uma é o contrário da outra, você está falando de antônimo. Aqui dentro do raciocínio lógico. Aí você não pode falar isso. Pode falar que tem uma ideia contrária. Aí eu concordo com você, está correto, tá? Para você gravar na sua cabeça a ideia, legal, tá? Mas botar num texto e dizer que é contrário, não pode, tá? Agora é o seguinte, a ideia é essa mesmo. Numa só vai ser verdadeiro se todas forem verdadeiras. E nessa só vai ser falso se todas forem falsas. Mas se a gente fosse querer dar o resultado verdadeiro, como é que a gente colocaria na conclusão? Basta uma das premissas serem verdadeiras para o resultado ser o quê? Pronto. Porque aqui na conclusão a gente sempre coloca como um padrão, como verdade, entendeu? O resultado. Mas você pode gravar essa aí de todas as formas, que é o que vai acontecer no longo que a gente vai fazendo exercício, tá?